Olá, esse é o programa Ponto de Encontro. O assunto hoje é transparência. Excepcionalmente, eu, Sérgio Figueiredo, apresentando para vocês nossos convidados, o vereador Fabiano e também Dr. Henrique Furquim Paiva e Dr. Fábio Calcini. Vereador Fabiano Guimarães, eu gostaria que o senhor apresentasse por que os advogados estão aqui e a pauta de hoje que é transparência, que é a sua comissão, não é? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, né, estar sempre voltando aqui no programa. É um programa que a gente pode prestar contas, né, do trabalho que a gente tem feito. A Comissão Permanente de Transparência tem trabalhado muito desde o início, quando ela foi fundada, né, pelos 27 vereadores. E talvez o que há de mais inovador, né, na forma de trabalhar da Comissão de Transparência é uma participação muito ativa, muito intensa da sociedade civil organizada, de membros da sociedade que voluntariamente participam junto aos trabalhos e ajudam tanto quanto os próprios vereadores que fazem parte e os servidores da casa, né? Então é uma comissão que a gente interage bastante entre as partes da sociedade, que eu chamo, né? A gente tem governo, famílias, empresas privadas, ONGs, são diversas instituições que compõem a sociedade, e a Comissão Permanente de Transparência tem sido um ponto de encontro, com o nome do programa, desse trabalho. O doutor Calcini e o doutor Furquim são advogados que têm um conhecimento, uma experiência muito grande em governança corporativa, em assuntos jurídicos, as implicações jurídicas do que quer dizer transparência, do que quer dizer ser transparente. Isso envolve é preciso que haja um conhecimento grande a respeito de direito administrativo, direito público, e são profissionais que têm ajudado muito os trabalhos da Comissão Permanente de Transparência. Bom, a comissão ela já avançou muito na transparência. Gostaria que o senhor desse um relatório breve, bem breve, que o programa não é tão grande assim, mas bem claro, objetivo, e quais são as próximas ações. Tá. Na última reunião da Comissão de Transparência, a gente chegou à conclusão a gente conseguiu estimar quais seriam as ações para se implantar transparência total, começando pela Câmara Municipal. Volto a dizer, a ideia é ter a Câmara Municipal como exemplo, para que o Poder Executivo, que também é fruto de trabalho da Comissão de Transparência, mas fazer dentro da própria casa, né? Não adianta eu querer cobrar do Executivo se eu ainda preciso de dar o exemplo. Então, o foco da transparência, apesar de atuar tanto Poder Legislativo e Executivo, tem sido ainda muito o próprio Legislativo. E devido ao histórico dos últimos anos, das últimas décadas, de estar muito distante do que seria ser uma casa de leis transparente, então a gente acabou, foi natural, né, esse ímpeto de todos os vereadores de focar muita transparência na casa, e tem ido muito bem. Na última reunião a gente chegou à conclusão de 10 ações de curto prazo, que podem ser implantadas dentro de um período aí de cerca de 3 a 4 meses, compromisso inclusive da casa de que seja o curto prazo de 3 meses. Outras ações seriam 18 ações de médio prazo até 12 meses. Isso está na ata oficial da última reunião. Foi um trabalho fruto aí da interação da mesa diretora, um trabalho muito intenso da mesa diretora, servidores da casa e vereadores integrantes da comissão e a sociedade civil organizada, como os dois que estão aqui presentes, né? Então a gente tem de 40 ações, que no começo a gente chegou a elencar, 10 ações ficaram mais para o longo prazo. Vão precisar ser uma continuidade dos estudos para a gente poder estimar melhor o prazo de conclusão e viabilidade técnica e financeira de implantação. Mas 30 ações já há um manifestado interesse pela própria ofício assinado pelo presidente da Câmara, se comprometendo a implantar na medida da viabilidade técnica e financeira também. Mas já temos um compromisso de 30 ações, sendo que dessas 30, 2 acabaram virando uma só, que diz respeito à frota de veículos, e uma ação por dizer respeito a veículos locados, que não é o caso da casa, a gente tirou. Então, na verdade, de 30 ficou 28. Então, a gente tem 28 ações que já começam a ser implantadas, e isso já está acontecendo. Tá, eu não sei qual dos dois doutores pode falar primeiro a respeito do que é transparência, já que ele citou aqui, né, precisamos definir essa palavra transparência, porque a sociedade às vezes fala muito, os vereadores falam, os políticos em si falam muito, tem os funcionários também, ao lado dos funcionários, e às vezes há um choque entre essas definições. O que é transparência? Olha, eu
queria dizer que é um prazer participar desse programa, Sérgio. Estar com você, estar com o vereador Fabiano, o doutor Fábio. Bom, a gente tem que pensar só de um lado, que é o lado do cidadão, independentemente dele ser vereador, dele ser funcionário, dele ser qualquer tipo de profissional aí no mercado. Está na Constituição Federal que a transparência, né, o acesso à informação é um bem fundamental. Hoje ele é uma garantia. Dá para entrar até com mandado de segurança caso a informação não seja fornecida para o cidadão como deveria, né? Então nós tivemos aí, para regulamentar esse direito fundamental, né, que é a sinergia do cidadão com o poder público, ele saber o que está acontecendo no poder público, acabar com aquelas afirmações que existe caixa preta, né, no poder público, e a nova Câmara, eu gosto de chamar assim, porque eu acho que é um novo paradigma em Ribeirão Preto, a nova Câmara criou, né, essa preocupação, essa comissão para trabalhar junto com a transparência. A transparência é você conseguir transmitir ao cidadão todas as informações que ele precisa para compreender como funciona a máquina pública, desde a arrecadação, aos gastos, investimentos, aos salários, né, isso já está pacificado, até por decisões do Supremo Tribunal Federal, né. E a gente também tem, desde 2011, uma lei que foi criada para regulamentar esse bem fundamental que está previsto na Constituição, que é a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que ela tem uma série de benefícios ao cidadão, ela não exige motivação para a apresentação de informação, o cidadão tem que ser atendido imediatamente nas informações que ele solicita. Se não for atendido imediatamente, ele tem que ser atendido no prazo máximo de 30 dias. Se ele direcionou para o órgão equivocado a informação, a lei diz que esse órgão que recebeu equivocadamente tem que redirecionar o pedido de informação dele para o órgão que seria o correto, né, e informar quando que será atendido na sua solicitação. Enfim, você tem também a previsão, claro, do sigilo. O sigilo ele tem que ser temporário, não existe sigilo ad eterno, né? Se aquela questão é sigilosa, ela vai ter que ter um tempo para ser mostrada. Bom, o Alckmin precisa ser avisado disso, né? Porque ele fez um sigilo aí que vai até não sei quanto, né? Esqueceram de avisá-lo, né? E quando essa previsão de tempo não é razoável, isso pode ser discutido judicialmente também. Quando a informação é vital para atender os interesses ou a defesa de direitos humanos, né, não existe sigilo. Como a gente tem aí a questão que foi as comissões, né, da verdade que foram criadas aí recentemente para ver o que aconteceu no período do governo militar. Mas eu estou citando isso como exemplo, mas eu poderia citar outros exemplos, né, de questões de direitos humanos que não podem ser considerados sigilos quando elas são necessárias para instruir determinado processo administrativo ou judicial. Enfim, transparência é o cidadão ter o conhecimento pleno de tudo que acontece no poder público. Ele tem acesso a qualquer tipo de informação, a não ser aquelas que inspiram a questão de segurança ou algum risco social. O Lula fez um evento estranho e importante que nos leva a pensar. Quando o Dr. Moro disse a ele se ele sabia de algumas coisas, ele disse: eu não sabia, o senhor não sabia e ninguém sabia. Hoje a gente sabe muita coisa, salário de funcionário, etc, etc. Mas ainda tem muita coisa escondida? Bem, eu vou aproveitar também para agradecer a participação nesse programa. Eu tenho que fazer umas perguntas assim, viu, Com doutor? certeza, fique à vontade. Agradecer a participação no programa. Pois é. Vejo que é esse tipo de atuação que favorece, permite, cumpre e concretiza a ideia de publicidade, de transparência. E antes de responder, complementando um pouco o que o Henrique acabou de afirmar a respeito da transparência, é importante distinguir, embora complementares, a ideia de publicidade com transparência. Por quê? Muitas vezes o poder público, ainda acostumado aos procedimentos costumeiros de antigamente da administração pública, entende que basta publicar no Diário Oficial algo ou deixar no site algo que se está cumprindo a transparência. Transparência é algo muito mais profundo do que isso. É um direito do cidadão, pessoa física, pessoa jurídica. O sigilo é exceção à regra, portanto, exceção muito bem estabelecida na Constituição quanto à segurança nacional, ou seja, pessoalmente eu entendo que inclusive estão exagerando no que se traz como sigilo. Na república como a nossa não há segredo.
Quando se fala de uma república, de uma democracia, que é o que foi instaurado dentro do nosso país, não há segredo, né? Então, valores... Quando alguém presta concurso público, no edital está o valor do salário que ele vai, da remuneração que ele vai receber. Então, por que depois que ele ingressa, ele gostaria que não fosse esclarecido os valores? Então, tudo que envolve a transparência, como bem disse o Henrique, diz respeito a dar todos os instrumentos para que a informação seja acessada da melhor forma possível, da forma mais fácil, para o cidadão em geral em comum. Não podem ser, por exemplo, informações também extremamente técnicas de pouca compreensão. Tudo isso tem que ser muito aberto, muito tranquilo e com a viabilidade dessas informações, seja do ponto de vista daqueles que estão dentro da administração pública, seja também um cidadão permitir não só uma avaliação crítica dessas informações, mas uma avaliação concreta, porque muitas vezes, sem saber exatamente o que acontece, ele não tem como participar e evoluir na contribuição da sociedade. Mas em relação à questão do Lula e do Moro, realmente, acho que ainda o Estado está muito a evoluir, apesar da Constituição de 88, do ponto de vista jurídico, inovar muito em transparência, em publicidade, em moralidade administrativa. Penso que o princípio da moralidade está muito atrelado a toda essa questão, porque traz as discussões de controle da administração pública, e a publicidade e a transparência são pilares. De fato, há muito que ainda se apurar, se avaliar. E a Câmara, inclusive, falando da esfera municipal, é um dos pilares aí, instrumentos fundamentais para viabilizar não só a transparência e a publicidade, mas fiscalizar após ter acesso a tais informações, que é a função cabal aí do Legislativo. O senhor disse que a transparência não é só publicar, eu concordo, e acho que a TV ela faz uma parte importante, porque esse tipo de programa aqui, que o senhor já percebeu, não é muito chapa branca. Eu faço umas perguntas que a gente quer resposta, o público quer resposta, o funcionário quer resposta, muita gente quer resposta. Às vezes são perguntas até parecidas indelicadas. Como é que eu vou fazer para o vereador agora? A questão de transparência tem batido muito só em... O senhor falou aí, com relação ao salário do servidor. E parece que transparência é só isso, e não é só isso. Concorda ou não? Concordo plenamente. Inclusive, parece que começou a nova legislação só falando de salário. Não, né? Até agora só se falou de funcionário aqui, né? Na comissão de transparência são 40 ações, né? Ali a gente tem ações de almoxarifado, controle de estoque, a gente tem de processo legislativo, para o cidadão poder consultar os projetos em tramitação na casa, não somente depois que vira lei, que ainda não tem um sistema desse, tá? É uma das ações. A gente tem ali sistema administrativo financeiro contábil, que hoje não existe um sistema integrado, atualizado. Sem esse tipo de sistema, a gente não consegue ter o sistema de custeio dos diversos departamentos, das coordenadorias, de cada tipo de despesa da casa. Isso é inclusive de informação instantânea, conforme o pregão, conforme as licitações, processo licitatório, a divulgação, a forma como é divulgada a informação no site. A gente tem, enfim, recursos humanos, o organograma, a organização, a forma de publicidade. A gente tem controle de frota, a forma como se publica o tipo de gasto com frota, ou seja, a questão dos salários é um item somente dentro ainda de recursos humanos. Apenas é o mais divulgado, vamos dizer assim. Talvez, pela imprensa, né? Acho que a imprensa ela acaba dando o tom de algumas que são mais sensíveis, né? A Comissão Permanente de Transparência, eu acho que ela é extremamente técnica até. A gente faz o trabalho, são 40 ações, mas a imprensa ela acaba dando mais atenção para a questão do salário. Eu acho que é tão importante, a questão do salário, por exemplo, alguém que ganha R$1.000 ou R$10.000, isso não quer dizer muita coisa. O mais importante é o que se faz, quais as ações e responsabilidade daquele funcionário que ganha 1.000, quais as ações e responsabilidade daquele funcionário que ganha 10.000. O problema é quando alguém que não tem uma responsabilidade tão grande, ou uma competência tão grande, está ganhando 15.000. E o problema é quando alguém que tem uma responsabilidade enorme e está ganhando 3.000. Né? Aí sim é transparência, é conhecer esse processo. Tudo isso está nos trabalhos da comissão. Uma outra ação, por exemplo, que tem bastante publicidade, a imprensa acaba acompanhando muito, a questão das multas de trânsito. Também um projeto que saiu ali de dentro, foi analisado, para que aí já não é dentro da casa, já é fora, né, no Poder Executivo, para que a Transerp publique
todo o valor arrecadado com multas, especificando o tipo de infração e aonde é aplicado esse recurso. Porque a função da multa, a priori, é conscientizar a sociedade para deixar de cometer infração. Então a gente quer saber onde está sendo aplicado, porque eu não vejo programa de educação no trânsito, eu não vejo um programa robusto de sensibilização e educação de jovens, de trânsito, de direção com responsabilidade. Parece que a multa virou uma forma de custear o sistema de sinalização e inclusive talvez até salários, né? Então a gente está investigando, mas é o tipo de ação que a imprensa acaba cobrindo bastante. Mas, Sérgio, concordo plenamente, são diversas ações que diz respeito à transparência e controle interno, que é o que a gente chama de governança. O maior problema do Brasil é o que a gente chama de patrimonialismo, né? O patrimonialismo, ou seja, a incorporação do que é público por interesses privados e pessoais. A gente só combate isso com transparência. A gente só consegue melhorar a gestão pública a partir do momento que o cidadão conhece o que está acontecendo, e assim como o Dr. Calcino e o Dr. Furquim falaram, conhecendo o que está acontecendo de uma forma mais acessível, não basta o poder público, já cumpri a lei, publiquei. Não, o cidadão isso tem que chegar até ele tem que ser sensibilizado, e esse é o nosso papel como representante do povo, é transformar essas informações para que elas se tornem didáticas e consigam tocar o cidadão. Opa, isso é comigo, isso eu entendi, agora eu vou atrás. Questão, volta a falar, de salário, chama mais atenção porque todo mundo recebe seu olerite no final do mês, seu salário no final do mês, acaba sendo mais sensível, mas é uma partezinha do todo. Tem muitas outras áreas que são tão importantes quanto. Com relação a isso, eu fiz até uma sugestão ao vereador aqui, que a comissão tem sido extremamente democrática com relação a chamar a sociedade civil, mas esqueceram de chamar os funcionários. O senhor aceitou a nossa sugestão, não sei se esqueceram ou se algum funcionário nunca teve coragem de falar, eu tive essa coragem aí, até incentivado por alguns amigos, e acho interessante a participação dos funcionários nesse processo todo, para que alguma coisa não fique meio esquisita no meio do caminho aí e até os funcionários acharem que está sendo perseguido, né? No começo, eu tenho lidado bastante com a mesa diretora que incumbe-se da responsabilidade de trazer os funcionários, de engajar os funcionários da casa, até para que não haja eu respeite uma questão organizacional e hierárquica dentro da casa. Mas isso é um modo de trabalho hoje, né? Eu sou da opinião de que vereador, servidor e assessor, todos eles são tão importantes quanto. Não existe um nível de diferenciação hierárquica entre eles. Eu converso com o servidor e com o assessor da mesma e absolutamente mesma forma. Existe uma diferença hierárquica de responsabilidades, de prerrogativas. Mas aqui a gente está dentro do mesmo barco. Agora a gente está navegando no mar. Se furar e entrar água, todo mundo morre. Vereador, assessor e servidor. Então aqui a gente tem que dar a mão. Eu acho que é porta aberta totalmente. A sua atitude de participar da comissão de transparência eu acho extremamente positiva, louvável. E eu queria muito que todos fossem assim. Todos estão convidados a participar. Isso é muito importante. Inclusive para elaborar as ações de transparência, foram feitas diversas entrevistas com um grupo de estudos de contabilidade pública da FEA, o professor Aquino, que entrevistou vários servidores-chave da casa, servidores importantes, e espero que isso seja um trabalho recorrente, a participação do servidor na casa. Eu acabei focando nessa primeira etapa a mesa diretora, deixei que ela se encarregasse disso. Mas eu acho muito positiva a sua sugestão e tomara que haja respaldo dela pela mesa diretora, né? Não sei se precisa de autorização, acho que não, porque você não precisou de pedir autorização para participar. Não. Então a porta está aberta. Eu já pulei uma etapa. E a ata das ações está lá, está publicada, né? A ata das ações já é oficial, né? De curto, médio e longo prazo. Todo servidor da casa pode ter acesso, né, a essa ata, com todas as ações descritas por área, tá bem explicativo. E não só pode, como deve aperfeiçoar, até porque não é um documento completo, já finalizado, está sempre em processo de aperfeiçoamento, né? Tá, eu quero fazer 3 perguntas, eu vou fazer as 3 para mim não perder o raciocínio. A primeira para o senhor é o seguinte: com relação a salários, eu quero ver o que de fora as pessoas pensam. As incorporações, elas foram feitas, o legislador pensou o seguinte: eu sou hoje o coordenador de comunicação, sou um funcionário efetivo. Amanhã muda o presidente, eles tiram a pessoa que está à frente. Para proteger o funcionário, foi feita a incorporação.
para evitar os desmandos políticos. Por quê? Muda o político, ele quer pôr alguém dele. Ok. O senhor acha que junto com essa mudança de incorporação, desse tipo de pensamento, não teria que mudar então essa forma também de governar para não ser mais política e mais técnica, como até aqui a função, né? Olha, quem está à frente de tal departamento tem que ter o mínimo de entendimento tal, para evitar que essas coisas aconteçam e também que se proteja a função. Essa é uma pergunta. A segunda é, a comissão chegou, pelo menos a gente leu na ata aqui, que os funcionários não teriam a capacitação para questões técnicas contábeis, alguma coisa assim, que seria necessário a participação talvez de organizações de fora. Não seria melhor capacitar os funcionários para isso, ao invés de chamar pessoas de fora? E para o senhor, finalmente, a pergunta é a seguinte: a transparência não envolveria a participação dos departamentos da Câmara para a elaboração da governança? Por quê? No passado, não estou falando agora, no passado não se investia em nada nos departamentos, é por isso que nós estamos nesse caos aí, não é? E não havia uma participação dos departamentos na elaboração dos gastos. E a nossa vontade é que isso não continue, porque senão chega no fim do ano, devolve dinheiro para a prefeitura e nós continuamos esse caos que está aqui. A TV, a parte administrativa que o senhor já disse, já chegaram a essa conclusão. O próprio Boni desesperado tentando comprar, aí a sociedade não entende, acha que é um gasto, quando é um investimento. Hoje a Câmara tem uma TV 24 horas que não funciona em 20% do seu potencial. Eu espero não ter sido, senão perco o raciocínio. Começar com o senhor aí, vamos lá. Bom, Sérgio, achei muito interessante a tua questão. Eu, por enquanto, eu não vou entrar no mérito dessa questão da incorporação, né? Eu não cheguei a fazer um estudo jurídico ainda da legalidade disso. Eu gostaria de deixar claro, assim, que... Lembrando, desculpe cortá-lo, que isso não é uma coisa da Câmara aqui, é nacional isso, sim, essa incorporação. Sim. Não, sim. Veja bem, eu não estou dizendo que eu farei um estudo para verificar a irregularidade disso. Estou dizendo que eu não fiz. Não, é só estou avisando o povo ali. Eu dizendo que eu não fiz. E o intuito da transparência, ele não é você fazer caça às bruxas. O intuito da transparência é você regularizar uma situação para mim, para você, para os funcionários da Câmara, para os vereadores, para todo mundo, porque é um bem, é um direito fundamental do cidadão, ter acesso à informação. Sim. Né? Isso não tem nada a ver com penalização, com caça às bruxas. Pode estar havendo algum desvirtuamento, talvez até um assodamento, né, no pensamento de que existe uma irregularidade sem antes fazer um estudo adequado, aprofundado, tudo. Mas isso não é a ideia, pelo menos do que eu estou acompanhando, da Comissão de Transparência. A Comissão de mais Transparência, pela imprensa que isso está rodando, né? É que as pessoas às vezes criam, para criar um obstáculo a um projeto que tem uma função pública fundamental, mas que possa incomodar um determinado grupo, né? Não estou dizendo que são os funcionários que estão incomodados com isso. Eu estou falando de pessoas, não estou falando de grupos. Né? Eu gosto de deixar bem claro isso. Mas, às vezes, criam-se obstáculos para não se chegar ao ideal. Né? Por exemplo, essa questão da Cracolândia. Tudo bem, alguns têm pensamento de que no Dória está agindo de maneira equivocada. Pois é. Mas o que vai fazer? E algo tem que ser feito, se né? fosse meu filho que estivesse lá, eu gostaria da internação compulsória. Se fosse eu que estivesse lá. Acho que a grande maioria, sim. Então, se essa solução não é a mais adequada, vamos trabalhar uma solução que compartilhe do mesmo resultado, né, que é o que a gente está pensando. Mas o que eu estou querendo dizer, eu não fiz esse estudo, a ideia da transparência não é essa. A ideia da transparência é passar as informações para o cidadão. No caso aqui da nova Câmara, é passar a informação independentemente da solicitação. Porque o que a lei diz é que o cidadão pedia a informação e seria atendido num determinado prazo, seja ele imediatamente, seja ele em 30 dias. Mas aqui a ideia da Comissão de Transparência é que essa informação já esteja lá. Não precisa pedir, né? Não precisa pedir, acho que tem que ser assim, entendeu? Também. Ele acessa pela internet. Também acho. Né? Concordo com você que essa questão da incorporação talvez não seja o procedimento mais adequado para definir assessores na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, no Governo do Estado, no Governo Federal, Sim. enfim.
eu entendo que o critério técnico ele tem que ser respeitado, claro, para que se ganhe eficiência. O poder público ele tem o dever, até na Constituição Federal, de ter eficiência, né? Eu não posso pegar a pessoa que me agrada, ou por simpatia, ou por amizade, ou por parentesco, e colocar para trabalhar para mim só para retribuir um afeto pessoal que eu tenho por ela. Aquela pessoa ela está lá para atender o público, então ela tem que ter os atributos necessários para atender essa expectativa do público. Então, quais são os atributos? Se eu estou no se eu estou no Ministério dos Transportes, se eu estou com uma função que exige um conhecimento na área de transporte, eu tenho que ter uma pessoa experimentada nesse ramo, que tem uma certa vivência para poder avaliar a situação que está aí no poder público e com eficiência melhorar, né, os serviços, né? A gente tem assim uma arrecadação que é significativa, tá, aí já falando de Ribeirão Preto, uma arrecadação que é significativa, e que eu não acredito que seja insignificante para que se trace planos de gestão adequados para melhorar o atendimento do público, né? Ainda que com essa dívida que foi deixada pelo governo anterior, né? Eu imagino que a gente tenha dinheiro suficiente para implementar ação de gestão, né, com base na criatividade, com base em critérios técnicos, tudo. Só que se eu não tiver um assessor adequadamente escolhido, com conhecimento técnico necessário para ajudar a chegar a esse fim, eu não vou conseguir. A transparência, de certa forma, ela vai ajudar você a enxergar essas falhas. Isso que eu ia perguntar, ela vai aperfeiçoar até chegarmos nisso? Vai aperfeiçoar até chegarmos nisso, porque a hora que eu tiver os números na mão, eu vou saber se o governo está com ganho de eficiência ou não. Se ele não tiver com ganho de eficiência, é mais fácil eu chegar no ponto que está falhando. Bom, então vamos investigar onde que nós estamos gerindo de maneira inadequada. O que eu gostaria de deixar claro para os funcionários aqui da Câmara, que aliás eu conheço muitos deles e tenho muito carinho pelas pessoas que trabalham aqui, sei que são pessoas honestas, sei que são pessoas dedicadas. Eu queria deixar claro que a transparência é um paradigma, assim, que é um passo que não tenho como voltar atrás, né? Não, é inevitável isso. É inevitável. O que eu acho que tem que ter nesse processo de estabelecer a transparência, inclusive dos salários, porque não é só dos salários, né? Se eu for fazer transparência só dos salários, daí sim eu estou fazendo uma perseguição. Sim. Mas o processo, o vereador Fabiano deixou muito claro, que envolve outras... Por isso está sendo importante esse programa. Justamente. Ele envolve outros itens de transparência que são muito mais importantes que o salário, por incrível que pareça. Muito mais importantes que o salário. Que são mais reveladores na hora de você avaliar a gestão pública. Então, eu acho assim, para os funcionários que fiquem tranquilos, toda quebra de paradigma é uma questão que causa preocupação, né? Eu acho que tem que ter uma interlocução com os funcionários, você participar da comissão das reuniões, eu acho fantástico. Eu estou fazendo um papel aqui até meio complicado, mas... Fantástico, eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico, eu acho que os funcionários têm que participar, são cidadãos também. Então acho que... Deixa eu cortar. Olha, eu queria falar para você, funcionário que está ouvindo agora. É importante a fala do doutor. Você é cidadão. Você também tem que participar. O convite do vereador está feito para todos os funcionários. Então, não fica só eu aqui fazendo um papel, mas temos que ir lá. O convite está feito, vamos participar. Coragem de falar, olha, não estou concordando com isso, me explique isso, como eu estou fazendo aqui, e o doutor está explicando ali. Olha que interessante esse programa para você, da prefeitura também. Porque está chegando a transparência, e eu concordo, é inevitável. Isso tem que ser cada vez mais, até para se aperfeiçoar nisso que eu estou perguntando. Desculpa, doutor. Era basicamente isso, acho que você acabou concluindo a minha fala. Perdão. Não, foi fantástico, porque isso significa que realmente eu estou sendo claro no que eu estou colocando aqui para você, eu estou sendo transparente, né? Então, eu acho assim, o funcionário tem que participar, ele é cidadão, ele tem que estar presente, e o olhar dele vai ser importante para a construção desse processo de transparência, né? O que eu sou contra, e eu acho que não tem a ver com o que o funcionário está fazendo, tudo, é você criar um antagonismo, né, em torno disso, né? Talvez alguns órgãos de imprensa não estejam interpretando adequadamente o que seria esse processo de transparência. Mas toda acusação tem que ter uma cautela. E o processo de transparência,
volto a dizer, não é caça às bruxas, é uma quebra de paradigma no fornecimento da informação para o público. O Dr. Calcini foi muito assim, feliz em esclarecer que esse processo de informação, inclusive, tem que ser didático, né? Porque se eu tenho um grau de instrução do público que é inferior de compreensão, eu tenho que trazer na língua dele a informação da maneira clara. Ok, muito obrigado, viu, doutor? Vamos lá, doutor. Vamos lá, eu só complementar, eu penso que os servidores públicos precisam compreender, como disse, que essa questão da transparência é algo inevitável, até porque está na Constituição. Sim. Não é? Está na lei. Então, do mesmo modo que há direitos dos servidores, há deveres. E Sim. que a divulgação de forma ampla e geral não fere, não há perseguição. Ao contrário, aí se tem a chamada impessoalidade. Diferente seria se divulgasse parte dos servidores ou de determinadas pessoas. Quando se faz isso de forma ampla e restrita, não se tem a perseguição. Infelizmente, é uma mentalidade que nós vamos precisar mudar aos poucos também. E aí o diálogo com os servidores para até esclarecer dessa obrigação que o texto constitucional estabeleceu é muito importante. E aí a transparência ela acaba se revelando algo fundamental pela sua pergunta. Vejam só, então se há falhas na forma de contratação, de estruturação de cargos, de funções, e precisamos de treinamento, a transparência já começou a dar o seu resultado, demonstrando essa falha, que até hoje talvez a gestão de pessoas não se preocupou tanto com isso, ou talvez não houve a participação de pessoas de fora para elencar essas falhas ou essa necessidade de aperfeiçoamento. Então, de fato, os servidores precisam de treinamento, precisam de aperfeiçoamento, precisam estar abertos a essa necessidade também, esse é outro ponto. Treinamento, aperfeiçoamento não digo que aqui na Câmara existe isso, mas infelizmente, né, nós vimos aí pela imprensa por aí, passeios em cidades praianas e tudo mais, sem nenhuma troca depois de resultado sobre aquilo que a pessoa foi lá, buscou com dinheiro público e qual o resultado? O que ele traz e agrega de importante? Então esse treinamento, que pode ser uma falha que existe, é algo para a gente agora trabalhar com pessoas de fora, de dentro, aperfeiçoar tudo isso. E falando de contabilidade, algo que é muito contraditório na minha visão até hoje é, para as pessoas jurídicas, para as empresas, hoje, eles possuem inúmeras obrigações perante o poder público, o chamado SPED fiscal, nota fiscal eletrônica, contabilidade eletrônica, tudo amplo, direto e restrito, publicação de balanços, tudo isso. Você vê a contabilidade pública, não há nada disso ainda. É uma contabilidade rústica, quase com um papel de pão. Então, sim, precisamos melhorar a contabilidade pública. Não é? Sei que não depende do poder público municipal, isso precisa ser ajustado de forma nacional, mas é uma vergonha, e isso mostra até, de certo modo, uma certa atitude maliciosa do Estado, que só exige do poder privado, com o objetivo de arrecadação de tributos, e quando é a contabilidade para melhor gestão daquele dinheiro arrecadado, que é uma contabilidade pública informatizada, com controles, com transparência, nada anda. Nada anda, por quê? Há algo que precisa ser aperfeiçoado aí, há algo até de estranho, né? E não se ver iniciativas nesse sentido. Aí desviando um pouco da pergunta, mas falando de contabilidade, que é algo que eu sempre digo, há uma falha muito grande e uma distorção muito grande entre poder público e privado. Poder público que precisa prestar contas não tem uma contabilidade segura hoje. Não dá para a gente afirmar município, estados, empresas que têm participação do poder público, a gente não consegue honestamente dizer que a contabilidade é extremamente transparente, adequada, moderna, como se exige do lado da esfera privada, né? Então é algo para se aperfeiçoar, porque a arrecadação não é só cobrar o tributo, é depois utilizar bem, como todo cidadão sabe. Então são pontos. Mas os servidores, acho que o importante é que eles participem dessa comissão de transparência, não só preocupado em razão da remuneração, mas o aperfeiçoamento da sociedade, né? O aperfeiçoamento da Câmara, para que mostre à sociedade, porque existe uma visão equivocada de muitos cidadãos também, de que a Câmara Municipal só serve para ajudar uma pessoa que precisa de um cargo, né, como aconteceu nessas notícias por aí na imprensa no passado, quem precisa de uma necessidade de um leite, e o poder público, o vereador é muito mais que isso.
né? E os servidores, acho que junto com os vereadores e todos mais, e com a sociedade, acho que mudando a mentalidade para que o cidadão que vem aqui não venha buscar assistencialismo, ele venha para mudar o nosso município, aperfeiçoar a gestão, o controle, a função do vereador, que ela seja bem executada. O vereador, infelizmente, hoje acaba tendo uma função que foi desviada da original e que é a verdadeira, né? Exato. Não, a transparência é muito importante, porque nós estamos aqui discutindo uma coisa que eu sou obrigado até a falar dos funcionários. Aqui, não conheço outros locais, mas, por exemplo, nosso RH faz ainda tudo manualmente. Você quer saber alguma coisa de um funcionário, ele tem que ir lá pegar as fichinhas. Então, quer dizer, a transparência está mostrando isso. A questão não é nem o funcionário, é uma gestão completamente equivocada, não estou aqui acusando ninguém, mas que não pode continuar. E a transparência precisa mostrar para a população que o investimento que vai ser feito é para dar retorno para ela. Não é para o funcionário. Comprar um software, equipar, tudo, é porque quando o cidadão perguntar, está lá, não precisa correr, entrar na justiça para saber. Às vezes o funcionário demora 15 dias para pegar a resposta que o cidadão quer, porque nós não temos equipamentos para isso. E eu nem sou do RH, estou aqui falando por eles. Mas aí vamos falar lá, vereador. Eu já nem lembro direito a pergunta que eu fiz, hein? Eu lembro. Que bom. Bom, só fazendo um comentário a respeito dos comentários aqui do Dr. Furquim e do Dr. Calcini. Eu acho que a questão do cidadão, eu acho que é central, como o Furquim falou. Independente de ser funcionário, servidor, assessor ou vereador, temos todos a obrigação de participar. A Câmara é um local público, a Comissão Permanente de Transparência, ninguém pode barrar um cidadão de participar. E o servidor da casa, eu acho que ele tem até mais obrigação do que o normal, do que um cidadão lá de fora, porque ele conhece mais. Então, se você conhece mais, a maior responsabilidade acaba sendo natural, né? Então, ele pode ajudar muito participando. A respeito do que o Calcini, o Dr. Calcini falou da questão contábil, né, da forma de prestar contas. Na verdade, fala-se muito salário, como você falou, mas o que originou, né, eu lembro lá no comecinho, estava em recesso ainda em janeiro, a gente começou a conversar de se ter uma comissão permanente de transparência na casa. O que originou essa discussão toda não foi salário. Eu lembro que a gente achava um absurdo o que você está falando, não ter sistema. Você Exatamente. Não ter... Começou com o sistema administrativo, financeiro, contábil. E aí a gente fez várias reuniões, eu mesmo fui atrás de várias entidades, 15 entidades, até no meu WhatsApp aqui, né, a gente conversa bastante, sempre discutindo em relação à questão de prestação de contas, de contas do balanço patrimonial, demonstração de resultados, integração de sistemas, padronização contábil. Eu fiz um estudo sobre a Câmara de Sorocaba e a Câmara de Ribeirão Preto e a de São José do Rio Preto. Cada um presta conta, cada um tem uma conta contábil diferente da outra. Então você não consegue comparar as despesas de uma Câmara de Ribeirão Preto com a Câmara de São José, de Sorocaba e enfim de outras. E voltando à fala do doutor aqui, ninguém entende nada do que colocam lá, né? Exato. Não é o cidadão não tem acesso a isso. Tem uma forma de relatório que ainda é muito recente, que chama IPSAS, né, que é a contabilidade pública, assim como a padronização internacional do setor privado, que é a IFRS, né? A gente tem uma padronização que ainda praticamente está engatinhando no Brasil, mas que vai permitir a gente ter a mesma norma contábil aplicada no setor público em um departamento de Ribeirão Preto com lá do Nordeste, por exemplo. Então a gente começou essa discussão toda em cima disso. E a própria presidência da casa começou divulgando o salário dos servidores comissionados e dos vereadores, que foi extremamente positivo. Daí que a gente falou, não, mas tem que ter divulgado de todo mundo, né? É só assim que a gente vai poder aperfeiçoar, assim por diante. Aí que veio a história do salário. Mas o nascimento começou na prestação de contas contábil financeira. Você falou da participação do servidor na elaboração orçamentária da casa. Eu acho absolutamente fundamental e básico isso. Que bom. O engajamento de quem conhece para dizer o que precisa, além de ser fundamental para você adquirir, fazer o investimento certo, você evita desperdício, né? Você evita compra de equipamentos equivocados, você evita desvio de verba para ações que não vai ter o mesmo retorno. Então você engajar a coordenadoria administrativa e financeira na casa, na elaboração do orçamento, que diz respeito a
a modernização do sistema administrativo da casa. Você elaborar a coordenadoria do processo legislativo da casa, para você modernizar o sistema de administração do processo legislativo, você definir, junto com esses servidores daquela coordenadoria, o que precisa ser investido, os gastos, analisar os gastos, onde pode se gastar menos ou pode se gastar mais de forma inteligente para ter maior retorno. Você envolver a coordenadoria de comunicação, que é a sua coordenadoria, para definir os investimentos do setor de comunicação da casa. E a outra coordenadoria, qual que é mesmo? Tem a jurídica, a comunicação legislativa e administrativa. E a jurídica para definir se o nosso departamento jurídico ele precisa de que tipo de investimento, se os gastos estão tendo um bom retorno. Ou seja, essas 4 coordenadorias precisam se engajar no processo de definição de metas e elaboração de indicadores e a elaboração do orçamento da Câmara Municipal, que isso ainda não é feito. E das nossas ações, das 40... isso está lá. Isso que eu ia perguntar, isso está na ação da transparência? Mas numa interação junto à mesa diretora, isso ficou como uma medida a ser abordada de longo prazo, após 12 meses. Isso não quer dizer que ela não vai ser fruto de debates agora, muito pelo contrário, vai ser. Mas só que a gente ainda não conseguiu, junto com a mesa diretora, precificar os custos de implantação do sistema, até porque isso depende de outras ações prévias. Não adianta a gente falar muito disso se a gente não tem também um sistema administrativo financeiro integrado. Mas está lá, é uma das 40 ações. O legal dessas ações é que a gente tem noção do todo, do que precisa ser feito. Está tudo lá, está descrito, certinho, isso faz parte das últimas 10 ações. Mas é fundamental que esse debate continue. O que a gente já tem hoje são 18 ações de médio prazo, 10 ações de curto prazo. E essa da elaboração de metas e processo orçamentário faz parte, mas está num processo de ser implantado com comprometimento dentro de 1 a 2 anos, não imediatamente. Isso não quer dizer que não vai ser debatido agora, mas ainda precisa de treinamento, de capacitação, de um trabalho de engajamento que a gente vai interagindo. Comissão Permanente de Transparência, junto com a mesa diretora, mas o cidadão servidor da casa pode participar e pode acelerar esse processo. Quanto mais engajado vocês forem, os servidores da casa, mais a gente consegue acelerar esse processo. Eu acho interessante, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, depois vocês me avisam, porque o assunto está gostoso, né? Porque assim, a transparência mostrou também que as decisões tomadas no país, não estou falando só da Câmara aqui, elas são tomadas politicamente, nunca tecnicamente. Então resolve fazer um viaduto lá que liga o nada ao lugar nenhum, porque o político quer fazer aquilo. Não há participação da sociedade e, pasmem, nas câmaras, nas prefeituras, não há um corpo técnico para definir essas metas. Eu fico muito feliz em saber que está lá, estou falando publicamente, já vi, mas é interessante acelerar isso, para que isso não continue acontecendo. Quanto mais o servidor da Câmara Municipal participar, estudar, analisar, tirar dúvida comigo, com a gente, com os vereadores que integram a comissão, que sou eu, o Dr. Luciano Mega, o vereador Marcos Papa, o vereador Renato Zuccolotto e o vereador Paulinho de Bonfim, Paulinho Pereira, né? Então, nós fazemos parte da comissão, mas temos várias entidades também que participam, o Observatório Social, o Grupo de Estudos em Contabilidade Pública e Governança da FEA-USP, os Sindicatos Contabilistas de Ribeirão Preto, o IBGC, o IBRACON, tem várias entidades que participam, e o que um não sabe, o outro sabe, e isso é muito importante, esse engajamento, porque é isso que dá o tom, né? Eu comecei muito pelo sistema administrativo financeiro contábil, mas começou a surgir ações de transparência, de salários, etc., está lá. Então, a partir do momento que as pessoas que mais conhecem do assunto vão se engajando, a tendência é que esse assunto caminhe com mais velocidade. Legal, já me avisaram que nós terminamos, mais um encerramento da sua parte. O que é importante da transparência, Sérgio, e que foi colocado pelo vereador Fabiano, é que começa a permitir a participação do funcionário também na elaboração dos planos da casa. Quem conhece essa casa, o seu funcionamento, qual toda a sistemática dela, é o funcionário. Só que ele também era vítima da não transparência. Sim. Porque não existindo transparência, ele não tinha como opinar sobre nada. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha falsas impressões, essas falsas impressões causam reações, às vezes até precipitadas, né? E inadequadas, né? Porque você acha que o outro tem um orçamento melhor que o teu, começa a criar inimizade dentro da casa, tudo. Mas não.
essa informação ela vai ser agora totalmente compartilhada aqui na Câmara. Então, vocês, funcionários, vão ter mais condição de pleitear o que é de direito de vocês ou sugerir mudanças que melhorem a casa, não, né? Vocês também têm esse poder, né? Agora com a transparência é possível, né? Então, realmente vai ser uma quebra de paradigma positiva para todo mundo. Isso daí eu tenho certeza. Legal. Doutor, senhor, finalizando. Só vou agradecer a participação no programa e dizer que a transparência é um direito-dever. Então, do lado do servidor público, do poder público, ele tem o dever de cumpri-la, doa quem doer, que mude a mentalidade, porque é uma realidade não só fática, mas jurídica, e do lado do cidadão, que ele aproveite dessas informações para traçar a melhor gestão do seu município, para participar de forma correta, sem críticas também injustas, e que o debate fique num nível mais elevado em razão dessa transparência. Então, eu só tenho a agradecer pela participação no programa. Muito obrigado. Legal. Vereador, para finalizar? Bom, a transparência, ela nos dá força para poder fazer o que o cidadão mais espera da gente, que é ter capacidade e eficácia e eficiência no processo de fiscalização do serviço público em Ribeirão Preto. Uma Câmara forte, ela consegue assessorar mais o Poder Executivo, que também é uma das nossas funções, né? E uma Câmara forte e transparente permite também que a gente crie leis que vão melhorar a vida da população, né? E não só criar, aperfeiçoar as leis, né? Então, assim, o processo de transparência, ele faz com que o cidadão se torne membro, de fato, da coisa pública. É a única maneira de fazer com que as coisas realmente funcionem por meio da transparência. Você não sabe o que acontece, você não conhece, você não tem conhecimento, você não consegue tomar atitude, né? A função da comissão de transparência é levantar e tornar as informações mais acessíveis para o cidadão comum possíveis. E isso gera engajamento. A palavra-chave é engajamento do cidadão. Sem conhecer o que se passa na casa, o cidadão não tem a motivação para se engajar. A grande missão da Comissão Permanente de Transparência é ajudar essa Câmara Municipal de Ribeirão Preto a se tornar a Câmara mais transparente do país. E eu tenho certeza que a gente está no caminho para se conseguir isso. E só assim que o cidadão se engaja. É muito fácil falar que o cidadão de Ribeirão Preto não se interessa pela Câmara, não se interessa. Interessa sim, mas o meu papel, o meu dever, a minha responsabilidade é fazer o máximo possível para que ele se sinta motivado a participar. Ele só vai se sentir motivado a partir do momento que ele entender o que acontece aqui dentro. Essa é a grande missão da Comissão Permanente de Transparência. Bom, da parte da TV Câmara nós estamos abertos, transmitimos sempre ao vivo a Comissão de Transparência. Quero mais uma vez sugerir aqui a participação dos funcionários, não precisa ser eu, evidentemente, estou aqui fazendo um papel porque estou apresentando, mas quero pedir aos funcionários que se engajem também, não só daqui, da Prefeitura, no nosso âmbito, né? Já que o vereador disse que está aberto. Quero novamente sugerir, ao invés de contratação de empresas, o aprimoramento dos funcionários, mas do jeito que o doutor falou, não para ir para as praias, mas seja uma coisa mesmo cobrada, uma coisa técnica mesmo. Eu acho que a mentalidade tem que mudar mesmo. Todo mundo tem que mudar, inclusive a nossa de participar. E eu estou começando aqui, me pondo aqui à frente dos doutores e do vereador para falar sobre isso. Contamos com vocês. Parabéns, viu, Sérgio, pela sua participação. Obrigado. E você também, que está aí nos assistindo, participe também. Envie o seu e-mail para o vereador, envie aqui para a TV Câmara. Você não está concordando, não está entendendo, peça explicação. Nosso dever é ser transparente. Essa é a palavra. Tchau.